pessoas adultas com autismo também são seletivos? Não, começa desde antes. Seletividade alimentar não é um sintoma típico no autismo. E seletividade alimentar existe na humanidade de todos os tipos de pessoas, os grandes, os pequenos, né? Os jovens, os adultos. No entanto, o que nos chama a atenção é que a seletividade alimentar no autismo ela é mais enraigada, ela é mais assertiva, ela é mais fixada. Este é um ponto central. E segundo, ela muitas vezes, na maioria das vezes, está sempre associado a alguma anomalia gastrointestinal. E o que nós não sabemos é se o problema gastrointestinal induz a uma seletividade alimentar ou vice-versa. A diferença que existe entre uma pessoa comum ter seletividade alimentar e no autismo ter seletividade alimentar, existem algumas pequenas peculiaridades mais, vamos dizer assim, diretamente ligadas ao autismo. Mas eu chamo a atenção que seletividade alimentar não é exclusivo no autismo. Este é um ponto fundamental. Nós vamos encontrar quantas pessoas, meninos e meninas que nós vemos aqui hoje com 3, 4, 5, 6 anos de idade completamente fora do peso. Aí já é o contrário, em vez de ser a seletividade, é uma compulsão alimentar. E os compulsivos, em maioria das vezes, não são seletivos. É o que vê pela frente, o que cheirou e o que viu, ingere. E no autismo, nós vamos observar alguns que são compulsivos alimentares, mas especificamente por determinados tipos de alimentos. No entanto, as experiências que nós temos tido é que, na medida em que a gente constrói um projeto de modificação de comportamento alimentar, ou seja, vamos abrir um pouco mais o leque, sempre baseado nos princípios elementares da análise do comportamento aplicado e, evidentemente, do comportamento humano em geral, que nada deve ser feito na pancada, porque aí sofre todo mundo. Então, se você faz uma aproximação sucessiva, e para os leigos, o que a gente quer dizer com aproximação sucessiva? Você está aqui, ele está com toda a seletividade alimentar, só ingere determinados tipos de alimentos e determinados tipos de líquidos, e nós queremos fazer com que ele aumente o rol, né, de diversidade de alimentos, para que o corpo clinicamente funcione melhor, para que ele tenha uma vida clínica mais saudável. Então você já projeta que tipos de alimentos nós vamos introduzir. Não significa tire isto aqui e dê isto, e aí é claro que vai dar tilt. É claro que não vai resolver, pelo contrário, eu vou acirrar mais ainda a fixação na vida alimentar, mas vagarosamente eu vou introduzindo alimentos mais saudáveis e vagarosamente eu vou retirando na quantidade e na frequência, ou seja, nos tipos de alimentos, eu vou retirando. Isso que nós chamamos de aproximação sucessiva. Você tem um alvo a atingir, então lá está, ele está aqui, você sabe onde você vai, mas faça isso com sabedoria, sempre com assertividade, sempre com clareza, para chegar lá. Por acaso, antes de ontem, estava eu em Minas Gerais e conversei com os pais de um menino de quem eu cuido. Eles estão literalmente mais ou menos já na metade desse processo, em que eles
evidentemente com força, com determinação, mas sem traumas, eles têm insistido e o filho, dizem eles que parece que ele está, vamos dizer assim, reagindo bem, porque não há pancada, não há grito, não há tensão, mas eles, com toda a sabedoria e evidentemente, às vezes, pede uma ajuda minha, fala assim, eu estou no meio do caminho assim, hoje aconteceu tal episódio, o que nós podemos fazer? E eu tenho auxiliado na medida do possível, indicando a velocidade, porque sempre quando uma mamãe ou um papai, ou alguém, um familiar, uma avó, irmãos, vão, até professoras e até acompanhantes, vão fazer um movimento, começa já querendo ter um resultado. E se o resultado vem de imediato, a atenção, na verdade, não inicia nem lá no menino ou na menina com autismo, inicia neles que não estão tendo o resultado que eles almejaram e pensaram que já poderiam ter em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias. E é isso que muitas vezes nos torna refém. Muitas vezes a dificuldade não está nem no menino ou na menina com autismo. A dificuldade está na expectativa de quem está liderando esta modificação, já ter uma expectativa de sucesso logo no início. Este é o grande problema que nós temos na educação hoje. E, professor, sobre, assim, de uma maneira genérica para se trabalhar esse sintoma, então, o senhor falou de aproximação sucessiva, então ir oferecendo aos pouquinhos aquele alimento que pretende se introduzir. Os princípios, então, para se lidar com esse sintoma são aqueles básicos que a gente propõe dentro do Norteando Condutas, levantamento de reforços, tudo aquilo que o senhor já explicou ali, seria essa mesma base para trabalhar? É a mesma base. O Norteando Condutas, ele é um ensaio, né, em curta-metragem, vamos dizer assim, né, porque existem os filmes de longa-metragem, uma curta-metragem bem rapidinho para que cada pessoa que assiste, que participa, primeiro, ao chegar no final, ele vai sentir a necessidade de avançar no conhecimento. Tanto é que nós estamos preparando para 2023 alguns passos para a frente. O curso ele já existe presencialmente e online, mas não gravado, sobre conceitos básicos da análise aplicada do comportamento. Aí são 180 horas, passo a passo. Porque a cada vez que a gente avança no conhecimento sobre como nós, humanos, funcionamos no dia a dia, quanto mais eu me aproprio desse mundo que ele parece não ter fim, não ter fronteiras, mas quanto mais eu consigo entender sobre este funcionamento, com mais determinação, com mais clareza, inclusive com mais tranquilidade, a gente consegue modificar o comportamento, tanto em si mesmo, como com uma outra pessoa com quem eu trabalho. Então, nós vamos sentir sim, Lourenço, a necessidade, ainda que o Norteando Conduta já faz o início, ele tem a intenção de que a pessoa que assiste, qualquer participante, ele comece a vislumbrar que é possível. Em si mesmo e em outras, no filho, no paciente, no aluno, fazer uma modificação, evidentemente, desde que eu tenha argumentos, tanto humanísticos, quanto pela saúde, pela vida clínica do indivíduo, porque eu não posso querer modificar qualquer tipo de comportamento porque eu quero. Isso aí, ser cuidado. E até que bom, Lourenço, você me instigou a lembrar desse detalhe. Não é mudar comportamento porque eu quero. Não é? Em muitos lugares que eu vou e ministro, por exemplo, o curso sobre
autismo, conhecer para tratar e para incluir, eu vinha dizendo, a gente não monta programas de modificação de comportamentos para atingir alvos que eu quero. Eu vou montar um projeto de modificação de comportamento depois que eu estou convicto, e esta convicção minha, ela não deve ser só minha, deve ser das pessoas que convivem com aquela criança no dia a dia, também indicam e estão convictos sobre a necessidade de a modificação de comportamento por ele e não por mim. Eu não vou montar um projeto que eu quero para o aluno aprender tal habilidade. É o contrário. Eu preciso antes identificar o que ele precisa para sobreviver. Ele, ela. Sabem, eu tenho me chamado muita atenção nesses últimos meses. Esse ano de 2022 para mim está sendo também de grandes aprendizagens em várias reflexões, e uma delas que esse ano eu bati muito. São assuntos que eu venho tratando há 40 anos, mas o que mais me chamou a atenção são os projetos de modificação de comportamento que nós temos nas nossas escolas, nas nossas clínicas, né, nos nossos consultórios, nas famílias. E de repente eu me deparo sim com uma série de projetos em que a mamãe quer ou a professora quer que o aluno aprenda, ou a psicólogo, fono, físio, TO, assistente social, seja quem for, quem trabalha, o médico. Não, ele precisa melhorar nisto. Mas isso é uma ideia minha. Isso é um achado meu. E que é digno e que é legítimo. No entanto, é mais importante ainda que eu consiga identificar não o que eu acho que ele precisa aprender, senão eu conseguir identificar o que é que ele precisa aprender. E isto, Lourenço, pessoas que já me assistiram vão se lembrar do exemplo, que isso para mim é o exemplo maior que eu tenho, e não é o único. Ele nasce ali em 1990, quando eu, ao terminar uma consulta presencial junto com a equipe, quem cuidava de um menino no MAPAI, aqui no Brasil, a mamãe percebeu que já estava finalizando a consulta, e ela me pergunta: doutor Facion, mas o senhor acha que seria interessante a minha filha aprender a ler e escrever? Porque eu morreria tão feliz se a minha filha pudesse aprender a ler e escrever. Imagina, ela já escreveu o nominho dela. Na verdade, ela nem me perguntou. Ela pediu desculpas à equipe, dizendo: olha, minha filha agora conhece a pai aqui há 14 anos. Ela já está com 18 anos, porque desde os 4 anos de idade ela frequenta esta pai. E eu não sei o que a pai está fazendo com a minha filha, doutor Facion, porque até hoje ela não sabe escrever nem o nominho dela. E a resposta que eu dei para ela 32 anos atrás é que lindo seria a filha dela estar lendo livros lindos, escrevendo o nome dela, etc. Mas se ela ainda não aprendeu a vestir-se, a despir-se, a tomar banho sozinha, e uma série de outros exemplos, mas eu cheguei num ponto certeiro quando eu disse para ela: dona fulana, a senhora está com 58 anos de idade, saudável, e a sua filha também, está com 18 anos, saudável. E pela lei da natureza da vida, senhora, se não acontecer nenhum incidente, se não acontecer nenhum acidente com a senhora, e nem com a sua filha, a senhora vai primeiro do que a sua filha, e a senhora vai, e ela vai ficar. Alguém vai cuidar dela. Imagina sua filha estar lendo, sim, livros, escrevendo o nominho dela, funções nobres, Lourenço. São funções nobres. Não é que eu sou contra, não é ser contra. É nós perguntarmos prioridades da sobrevivência do humano. Não é? E, no entanto, como era uma pessoa, tratava-se de uma menina que poderia aprender, eu entendo que o aprender a cuidar de si próprio seja muito mais importante, mais nobre, do que uma leitura com toda a nobreza, com toda a validade, com todo, inclusive, incentivo que nós deveremos dar, sim.
Mas eu sempre procuro, talvez, Lourenço, você sabe que eu sempre cuidei dos casos bem mais invasivos, a vida toda clínica. Eu cuidei de casos leves, mas meu interesse era maior pelos casos bem mais invasivos. Em várias lives e podcasts eu sempre manifesto isso. Pela solidariedade, pela compaixão como humano, cristão, católico que eu sou, né? Cuidar dessas pessoas onde temos menos profissionais qualificados para atender, os pais ainda com angústias maiores, sofrimentos de uma professora, de uma atendente que não sabe lidar em sintomas, em situações de excessos comportamentais, justifica por que eu me dediquei até então e continuo me dedicando a esses casos. E eu entendo e fui aprendendo ao longo do tempo que não somos nós quem temos que determinar o que vamos fazer com a criança. Somos nós quem temos que aprender a avaliar, a ficarmos mais atentos ainda, não o que eu quero, o que eu espero desse menino ou dessa menina, senão aonde ela está, grau de acometimento, quais são os maiores problemas, e aí sim determinar por ela, entendendo que eu a entendo do que ela é capaz de aprender, mas que dê mais sustentação, autonomia, que eu entendo ser o que há de mais sagrado num humano, autonome, que vem do grego, ser dono do seu próprio destino, determinar por si próprio e não depender do outro. Sim. E eu acompanho as suas reflexões, não é de hoje, né? E por isso eu percebo, sabe, professor, que a questão da seletividade alimentar, ela é angustiante para nós pais, porque a gente, né, na grande maioria de nós, sabe a importância que tem a alimentação na vida de um ser humano, né? Claro, independente de seja ela uma criança, seja um adolescente ou um adulto, de qualquer ser humano. Mas principalmente, né, na minha realidade, então, em se tratando de uma criança, a gente sabe que o desenvolvimento, as possibilidades de desenvolver-se e até do próprio comportamento ser mais estável, mais ameno em muitas características, sintomas ali do autismo, se a gente tiver esse equilíbrio alimentar, clinicamente a criança estiver bem nutrida, né, as condições de desenvolvimento aumentam, né, assim, consideravelmente, né? Então é um tanto angustiante para nós pais, assim, quando a gente percebe que é bastante delicado às vezes de lidar com essas questões. E conversei essa semana, eu tenho conversado muito, né, com pais, com profissionais da educação nesses últimos tempos, não é, Facion? E essa semana foi incrível, assim, porque a gente começou a observar, né, a necessidade de as pessoas falarem sobre esse assunto, sobre seletividade alimentar. Então a gente percebeu, assim, o quanto isso é realmente, assim, um ponto, né? Um tema, né? Um tema, exatamente, extremamente comum, então, na vida das pessoas que convivem com meninos, meninas autistas, sejam os professores, sejam os profissionais da clínica, mas principalmente, nesse caso, os pais, que são quem convivem mais tempo, né? Então eu conversei com duas mães antes de ontem pela manhã, e situações muito semelhantes. Então, crianças de 4 a 5 anos, então mais ou menos a idade do Levi. O Levi completou 5 agora, e a criança só quer comer bolo, né? Um exemplo que uma das mães me deu. Chega na hora do almoço, bota o pratinho do almoço, ele não quer comer arroz, feijão, uma carninha ou batatinha, não, ele quer comer bolo, né? E daí, até vou comentar com você, Facion, porque eu tive que compartilhar a minha experiência com ela, e agora você vai poder endossar cientificamente, né, baseado na sua experiência, aí, se é por aí ou não, né? Mas assim, o Levi, por exemplo, o Levi também gosta de bolo. Que criança que não gosta de um bolo, né? E a gente, assim, um tempo atrás era muito mais radical, não sei se esse é o termo, mas né? A gente era mais rígido com a questão alimentar, então a gente não deixava comer nenhum tipo de doce, de massa, nada assim, levamos bem à risca assim durante um bom tempo.
Quando a gente percebeu assim, um certo equilíbrio no comportamento alimentar, não só dele, da família toda, né? Então a gente começou a fazer aquelas exceções. Então, deu dado dia, lá tem uma festinha, pode comer, né? Come o bolinho, come o docinho, enfim. A gente abriu essas exceções, assim, até para ter aquela flexibilidade que também é sadia, né? Sim, faz bem para nós, né? Para todos nós, né? E então ele já conhece, então ele sabe o sabor que tem, ele sabe que é uma delícia, não é? Então, se deixar ao gosto dele, né, é óbvio que ele vai vai preferir comer bolo do que comer feijão com arroz, talvez, né? E então o que eu falei a ela, olha, né, eu vou compartilhar com você a minha experiência, né? Então a gente tem os horários certos aqui para comer. Então, uma das coisas que a gente adotou aqui foi ter uma rotina regradinha, né? Então, com horários certos para se alimentar. Então, o café da manhã tem horário, o lanchinho do meio da manhã tem horário, o almoço tem horário. E se a gente chega no almoço e botou o pratinho de arroz com feijão, com a carninha, com a batatinha ali, a saladinha, e ele não quer comer, ninguém briga, não tem nenhum estresse. Mas a gente avisa, filho, agora... Não tem substituto. Vai ser só lá no café da tarde e o pratinho dele fica guardado. Então, antes de fazer um lanchinho lá, se fosse um pãozinho, alguma coisa de tarde, a hora que der fome e que estiver chegando o horário, eu vou oferecer o prato do almoço que ele não comeu, sabe? Então, daí eu não sei se a gente... daí eu falei isso para ela, inclusive. Eu falei, olha, estou falando isso baseado na minha experiência, no que funcionou aqui para mim, né? Eu vou pedir inclusive esse esclarecimento ao Facion para ter um embasamento técnico-científico nisso, né? Mas assim, ao perceber que todas as vezes que ele negou a comida, né, ali naquele horário após, ele não teve escapatória, ele teve que comer pelo menos uma fração daquele prato que a gente combinou, para depois, né, poder comer alguma outra coisa. Então, ele já foi entendendo que, poxa vida, além de eu não me alimentar agora, né, ficar com fome, mais tarde eu vou ter que comer, né? Então, por pequeno que seja, ele começou a entender isso. Então, isso reduziu muito os episódios de recusar ou de escolher muito. Então, porque às vezes é isso, né, Facion? Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem simples: arroz, feijão e um franguinho, vamos dizer que seja esse o cardápio. Ele não quer comer frango, né? Esse seria um exemplo. Então ele vai lá, dá 2 colheradinhas no arroz, 2 colheradinhas no feijão e deixa o prato, né? Aí é onde eu entro com essa conversa com ele. Olha, filho, você vai ficar com fome, come mais um pouquinho, come um pedacinho do frango, né? E caso não dê certo, a gente age dessa forma, sabe? Então, sobre isso, Facion, né, eu gostaria que você me dissesse se isso é ser rígido demais, se não, como que isso funciona dentro da sua experiência, daquilo que você conhece, para que a gente possa juntos aí, né, então eu com esses pais e mães que estamos conversando aí diariamente, entender melhor como que isso pode funcionar na prática aí para os nossos filhos. Eu faria ainda um pouco diferente, Lourenço. Não está errado, mas alguns poucos pequenos equívocos que podem ser melhorados nessa conduta, nesse relato que você faz. Para te responder claramente, voltemos um pouquinho. Ninguém nasce da barriga da mamãe com vontade de comer franguinho, ou com vontade de comer chocolate, ou com vontade de tomar todinho, ou de batata frita, e essas coisas todas, essas guloseimas todas. Sim. Portanto, sabores são instalados. Tanto é que o comportamento alimentar de um menino com autismo na Finlândia é relativamente diferente de um comportamento alimentar de um brasileiro. Pronto. Não vou me estender muito não, porque é um capítulo inteiro sobre isso. Então, eu entendo, Lourenço, que sabores, como eles são instalados, você pode instalar no seu filho, sim, outros sabores, desde que não seja na pancada, passo a passo. Então eu daria uma melhorada. Segundo ponto, Lourenço, isto é pegando a sua deixa para generalizar e para quem está nos assistindo.
Nós não somos e não podemos obrigar as pessoas a gostarem de tudo. Eu proporia modificar, na verdade é ajustar. A proposta que você faz é, então na parte da tarde, o franguinho que ele não comeu fica guardado, eu esquento, entendo que você esquentou, não vai dar filho para ele ficar aversivo, esquenta, mas ele tem que comer. Proporia não precisar fazer isto. Certo. O que eu proporia? Ele tem direito a não gostar de determinadas coisas. O que não pode é seletividade. Só aquilo não. Porque aquilo vai trazer prejuízo para a vida clínica dele, para o corpo humano, não é o corpo dele. Então, há que haver uma diversidade, porque o nosso corpo é composto de necessidades de vários tipos de vitaminas e calorias. Vitamina D, B6, D12, C3, etc. Quando há seletividade, significa que ele pode ficar em déficit de outras por ter só um determinado tipo de sabores alimentares. Pronto. Então, abrir o leque é importante, mas não há necessidade de tudo. Certo. Você não come de tudo. Sim. Eu não como de tudo. O seu filho não precisa comer de tudo. O mais importante é não fazer a substituição. Então ele não quis almoçar, e como vocês têm vários horários durante o dia, que é o que é indicado, inclusive pelos nutricionistas e os nutrólogos. Eu não sou especialista da área, por isso que eu não entro no mundo da dieta. Então vamos fazer dieta? Não. Isso aí é para nutrólogo e nutrologista. Mas as leituras e o que eu conheço, né, nesse mundo, o básico é que ele não precisa então comer de tudo. Então, se ele não almoçou, aí o lanche é às 2h30 da tarde, por exemplo, então, primeiramente, daquela horário até 2h30, não come nada. Só que às 2h30 vai ter algum tipo de alimento, né, do lanche da tarde, que possa conter as mesmas calorias, ou mais importante, as vitaminas, os nutrientes, fica mais conciso, né? Mais perfeita a terminologia. Os nutrientes que ele, inclusive, não se alimentou. Não precisa, Lourenço, ser necessariamente o frango que ele não comeu. Entendi. Porque o frango, tá bom, proteína. Proteína você pode conquistar em outros tipos de alimentos. É claro que para isso a mamãe teria que estudar nutrologia, a mamãe precisa ser nutricionista, papai, mamãe, titia, vovô. Não. Conhecer só um pouco mais. É que eu tenho muita preocupação, Lourenço, da imposição. E no mundo de hoje, inclusive, né, do fascismo, da extrema-direita, essa coisa que tem que ser, e se você não concordar comigo, você é contra mim, é inimigo. Não é uma pessoa que pensa diferente, é inimigo. E a gente pode fazer isso em casa, com os nossos filhos, com os nossos meninos. Tem que comer aquilo. Não. Pecar por excesso. Isso. Não, ele deve comer algo que venha substituir os nutrientes que o frango tem e que ele não comeu. Então não precisa, espero que eu esteja sendo bem clarinho, não precisa ser necessariamente o frango, porque ele pode ter um gosto para ele muito ruim e aversivo. E aí nós vamos tornar a alimentação para ele algo traumático. Então eu só aperfeiçoaria, não vejo nada de errado. Aperfeiçoar. Não exigir que ele venha comer aquilo que ele deixou de comer na hora do almoço, mas ele vai ter que se alimentar de um outro alimento, ou pode tentar o mesmo. Sim, insistir você pode, mas não pode obrigar para não tornar aversivo, mas de um outro alimento, mas que contenha, vamos dizer, os nutrientes que ele deixou de comer naquele horário. Perfeito. Isso é importante. E mais um fenômeno que a gente sabe que existe, eu não consigo entender de onde vem, até hoje eu não consigo, pode ser que alguém que esteja me assistindo, nos assistindo aqui, professor, eu sei, eu já estudei isso, eu sei, ajudaria toda a comunidade, a mim também, é que curiosamente, eu tenho um caso tão lindo, tão perfeito, eu só não vou identificar porque eu não pedi autorização, mas eu tenho uma mãe, inclusive tem um blog, ela é muito conhecida no Brasil, tem um filho que eu acompanho há muitos anos, e ela tem a experiência que hoje, depois de alguns anos, não precisou de muitos anos não, mas depois que ela iniciou sim a diversificação da alimentação, porque o filho era muito seletivo,
Ele se acostumou tanto com o que a mãe dá, inclusive porque ele não pode com glúten, ele não pode consumir caseína, derivados de leite, porque ele é alérgico, e ali foi descoberta a alergia. Meu Deus, o que vamos fazer? Sabe o que a gente descobriu ao longo do tempo? Aprendi com essa mãe. Isso já tem uns aninhos já. Aprendi com essa mãe. Que interessante. Hoje, se tem um aniversário, ele vai para aniversário. Ele leva como é que chama? Os alimentos dele. Um Tupperware. Ele leva. E quando chega lá, dá para você aqui, cajuzinho, aquela coisa de chocolate, brigadeiro. E ele diz, eu não posso comer isso não, isso me faz mal. Ele desacostumou de tal forma que mesmo agora oferecendo para ele, porque a primeira ideia que mamãe e papai têm é, meu Deus, então ele nunca mais vai poder ir a um aniversário, porque ela tem tudo isso que é veneno para ele? Não, depois de um certo tempo, ele muda o sabor. Isso aconteceu comigo, meu Deus. Não é? Eu saí daqui do Brasil com 20 anos de idade, eu sou de terceira geração italiana, então o pão é aquele pão branco, o pão francês, que a gente chama aqui no Brasil, cheio de brometo de potássio, e ele é desse tamanhozão, todo, como é que chama? Crocante, tudo perfeitinho, mas quando chega lá no meu estômago, fica desse tamanhozinho assim. Não nutre nada. Por isso que a gente toma café da manhã com um pão desse, daqui a meia hora está com fome de novo. E quando eu estava tomando café na Finlândia, num café da manhã numa família, tomando café, lá só tinha aqueles pães escuros. Inclusive, se a gente cheirasse, me lembrava assim, aqueles currais, onde é que tem aqueles, como é que chama? Feld, como é que chama? Silos, etc. E digo, mas não como isso por decreto nenhum. Só que, ou era aquilo, ou era nothing. Né? E caramba, nothing, não é nada. Aí o primeiro dia eu não comi não, o segundo dia eu comi não, e está dando certo não. Aí a imposição, ainda bem que já era adulto, não sou autista, tinha um nível de compreensão, espero pelo menos um pouquinho melhor, se assim for, né? Vou falar a palavra mais diversificado, etc. E comecei a experimentar. Olha, daqui a pouco eu faço 70 anos, não é agora não. Lá, depois de algumas semanas e meses, questão de sobrevivência, comecei a me acostumar. Hoje é o contrário. Quando eu vou para o café da manhã nos hotéis, nesses lugares todos, e na minha própria casa, no nosso café da manhã, não tem pão branco. Até porque não gosto muito. Prefiro os pães com 3 grãos, com 6 grãos, com aveia, e etc, etc, etc. Então, sabores a gente instala, desinstala e instala o novo. Essa é a mensagem que eu quero dizer. Segundo ponto, não é obrigado a comer tudo que eu ponho na mesa. Isto não, isto é autoritarismo. Agora, então, como é que eu faço? Vagarosamente vai substituindo. Inclusive, para comer aquele pão branco, então, primeiro experimente este aqui com centeio, este aqui com grãos, com aveia, pouquinho. Aí depois vai, e depois vai substituindo, vai aumentando aqui e diminuindo o outro. Ao longo do tempo, nada feito na pancada. Certíssimo. Eu faria desta forma. E as experiências até agora têm indicado que é um caminho bom. É importante falar para uma mamãe, um papai. A não substituição de um alimento, principalmente os principais do dia. Café da manhã, almoço e não precisa jantar. É o horário que a gente não vai consumir calorias e vitaminas. E essa cultura brasileira de jantar à noite, janta, e pior de tudo é quando é pizza, né? Lasanha, essas coisas, depois vai dormir. Claro que não vai dormir bem. Não é, isso é matemática. Não é corpo humano, é matemático. Então, é importante que fique bem claro, Lourenço, que o não dar um alimento para o seu filho daquele que ele está mal acostumado é um ato de amor. Não é um ato de perversidade, é de amor. Pelo meu filho, eu não posso dar isto para ele, porque isso faz mal a ele. Ele vai dar chilique, doutor Facion, e ele vai chorar. Não existe nenhum manual de psiquiatria, nenhum manual de psicologia que está dizendo que seu filho não pode chorar. O que você não pode deixar é de oferecer o alimento para ele.
E outra, não tem que ser aquele, mas aqueles que nutrem a necessidade do dia a dia, das calorias e das vitaminas que ele necessita. Isso você vai fazendo ao longo do tempo. Penso ser importante que mamãe e papai saibam que ele ficar um dia sem almoço, porque ele quer só aquilo que ele quer. E para isso vai ter que alguém fazer para ele novamente aquilo que ele quer. Isto, fazer e substituir, não é ato de amor. Ao contrário, pode ser que eu esteja cedendo um pouquinho, dizendo que isto é, na verdade, um excesso e ser maus tratos. Porque eu estou dando para o meu filho não aquilo que ele precisa, senão aquilo que ele quer. Mas eu pergunto, mas aquilo que ele quer faz bem para ele? Se faz, por que não? E se não faz? Vou dar para ele não chorar. Isto não é amor. Isso é desprezo pelo filho, pela filha. Tão duro isso possa soar, mas eu entendo que a vida, de vez em quando, não é só fazer aquilo que você quer. A vida compõe-se daquilo que é necessário fazer. Perfeito, Facion. Bom, Facion, a gente vai ter a oportunidade, né, de tratar mais a fundo sobre esse assunto agora no dia 29, né, que a gente propôs esse workshop prático. Mas antes gostaria de compartilhar mais umas coisinhas também que em casa a gente fez, porque eu vou aproveitar, né, a oportunidade para fazer aqui a minha orientação pessoal e já se eu puder ajudar, compartilhar com o pessoal, né? Mas coisas que deram certo em casa, né, que é a nossa experiência, envolver também as crianças ali no preparo da comida, por exemplo. Então hoje, por exemplo, eu queria preparar um peixe, né? Porque já tinha alguns dias que a gente não comia peixe. Eu gosto de, pelo menos cada 15 dias ali, ter algum tipo de peixe. E daí eu fiquei pensando numa forma de motivar ali as crianças, o peixe e tal, porque não é uma coisa assim que eles falam, que delícia, né, vou comer um peixe. E então, daí chamei e falei, preciso de ajuda aqui para passar o peixinho no ovo aqui e tal. E deu super certo, né, então, resumo da ópera é que não sobrou nenhum pedacinho de peixe. Então a gente fez o peixinho empanadinho, a gente faz na air fryer, assim, não precisa fritar, nada, fica super gostoso e bem saudável. Então, eu não sei isso também porque é uma experiência nossa e a gente costuma envolver, às vezes vai fazer um bolinho de carne, daí o Levi vai lá, ajuda a gente a fazer e ele fica super animado e come. Eu não sei se isso faz sentido para... Faz todo sentido. Você imagina assim, vamos delirar um pouquinho, mas um delírio, real, não é? Imagine você ter uma hortinha na sua casa e na sua hortinha tem cebolinha, tem alface, tem couve, tem cenoura, que é simples de plantar e rápido de colher. Aí vai com seu filho, sua filha, vai lá, vamos pegar uma cenoura hoje? Aí colhe a cenoura, lava direitinho, corta. Não, sua filha é pequenininha, que ela não está ainda com faca, essas coisas não, mas o Levi já pode, com 5 aninhos você já pode começar a introduzir segurança. E de repente preparar tudo, colocar ali o azeite, com acidez abaixo de 0,5, melhor azeite de oliva extra virgem, os melhores são de 0,2, que aí é o colesterol bom, não é o colesterol ruim, mas isso são outros assuntos. E aí você fazer com eles Schüssel, em alemão, onde coloca para fazer a salada, bacia, sei lá como é que chama. Como chama? Uma travessa. Travessa, desculpe, de vez em quando me falta. Quando eu estou assim, antes de você chegar, eu estava lendo os textos em alemão e tu estranho na cabeça. E faz isso da tilt. Então, uma travessa. Você imagina a sua filhinha de 1 aninho, está ali ajudando, seu filho de 5 anos, ajudando. Você aumenta um potencial. Não significa, então tenha certeza que eles vão comer. Não necessariamente. Mas você aumenta a probabilidade deles quererem depois experimentar. Aí, inteligente pai como você é, o que você vai fazer? Com o vinagre e o azeite, isso pode se tornar aversivo para o sabor, para o Levi. Injete algo, um tipo de sabor que você sabe que ele gosta, mesmo que naquele momento não combine direito com a salada, que não seja um alimento ruim para o corpo humano,
mas que é bom, não é agressivo, mas que dá um sabor diferente. Por que não? Por quê? Eu nasci, fui criado que tem que ter azeite, que tem que ter o azeite e o vinagre e um pouquinho de sal, se tiver que ter. Mas de repente você pode botar, tem mamães que conseguem, se ele não é alérgico a glúten, a caseína, então um iogurte. Ele adora, a gente usa bastante. Tu bota o iogurte ali, ou seja, é sabedoria, Lourenço. E no começo dá trabalho, porque você tem que ficar pensando, depois você vai fazendo isso já de uma forma mais livre. Sim. E aí acaba que de repente sua esposa come comida saudável, você come comida saudável, aí o Levi come comida saudável, e a sua filhinha que recém chegou, um ano e pouquinho atrás aí chegou, já nasce induzida a alimento saudável. Uhum. Pronto. É assim que se faz. E acho que daí o outro ponto é justamente esse, né, Facion? Se a gente desde cedo consegue diversificar a alimentação, ter um comportamento alimentar melhor, vai facilitar com certeza os próximos anos daí. Imagine você que há cerca de poucas semanas atrás, está aqui no estado de Curitiba. Eu cheguei ontem de São João del Rei, está lá numa residência protegida, um menino de 17 anos, com mais de 25, 30 quilos acima do que deveria ter, chegou lá usando chupeta. Nossa. 17 anos. Mamãe e papai não tem culpa nenhuma, não, desarranjos, não fizeram curso superior antes. Eu não gosto muito dessa história de ficar querendo culpar pessoas. Sim. Isso não ajuda ninguém. Senão é entender a dinâmica e dá para mudar. Papai e mamãe querem mudar, então eu vou ajudá-los. Olha como é que faz. E é um menino que estava completamente fora do controle alimentar. Com 4 semanas, está comendo sozinho. Chupeta, nem pensar, nem lembra, nem pediu mais, porque lá tudo é regrado. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para se alimentar. Não quis comer, não é obrigado, mas não tem substituto. Aí aprende logo, isso sem gritos, porque eles não são surdos, sem ficar ameaçando, porque não é pela agressividade, pelo ódio que você modifica o comportamento, não é pela cultura. E em menos de um mês, Lourenço, estamos, a mamãe e papai, espero que estejam felizes da vida, porque tem notícias sempre, com vídeos, com fotos. Eu fui lá visitar os meninos na residência, todos eles eu conheço, o mais velho teve sob a minha responsabilidade há mais de 25 anos, cerca de 25 anos atrás, está na residência protegida, porque não tem mais como... Na idade dele, as pessoas, os cuidadores não têm mais condições, pela idade e tudo. Então está lá, felizes da vida. É tão bom ver aqueles meninos que se maltratavam, autolesão, agitados. E essas modificações, eu estou pensando, nesse momento eu falo esse discurso aqui, pensando na sua filha... Elis. Já nasceu e já conhecendo uma outra forma. Então ela não pode estar dando tilt, porque não tinha sabores instalados. E que estão sendo instalados são sabores saudáveis. É menos difícil. E com isso, repito e reforço novamente, os nossos filhos e nós não somos obrigados a comer todos os tipos de alimentos saudáveis. Bom, eu conheço um bando de alimentos saudáveis que eu não gosto. Em compensação, substituo por outros saudáveis. Sem medo de ser feliz. Perfeito, Facion. Bom, então acho que é isso, Facion. No dia 29, então, vamos estar aprofundando sobre esse assunto, né? Vai ser com certeza uma grande oportunidade. Né? A gente vai fazer esse evento então, na parte da manhã, das 8 às 11 da manhã. Então estejam todos convidados, né, nossa audiência e todos que se interessam pelo assunto seletividade alimentar e que porventura passem também por esses desafios, que a gente sabe que em muitos casos é bastante desafiador, né? Então acompanhem o nosso evento que com certeza vai ser bastante construtivo, né, Facion?
o Facion vai orientar alguns casos reais ali, ao vivo, e também vai deixar aí uma instrução assim mais generalizada, né, Facion, que vale para todos, não é? São algumas leis naturais que servem para qualquer humano e algumas são mais específicas. Isso depende do grau de acometimento de uma criança, de um jovem, de um adulto com alguma tipicidade, porque essas atipicidades não os deixam e não os alijam de continuarem sendo o que são, seres humanos. Ponto. E é sagrado. Isso é sagrado. A atipicidade, ela indica algumas dificuldades a mais para o entendimento, a assimilação de determinadas aprendizagens para mais ou para menos. Mas a condição humana permanece. E isso para nós é sagrado. É disso que nós estamos falando, de que todas as vezes que estamos cuidando de humanos, o máximo que a gente venha a ser cuidadosos, ainda a nossa margem de erro às vezes escapa, a margem de erro entra. Mas na busca, né, da vida, da preservação da vida, do respeito ao humano, do respeito à diversidade, das diversas formas de ver o mundo, que isso é que nos fazem humanos. O respeito que o outro possa pensar diferente de mim, e necessariamente não é por isso que ele é meu inimigo. Pelo contrário, né? Ele pode até ter me ajudado com alguns argumentos a pensar e aperfeiçoar a minha forma de pensar o mundo. E no mundo do autismo e essas atipicidades sobre as quais nós estamos conversando, e para o dia 29, aí sim nós não vamos falar muito de virtualidades, vamos falar de, olha, fulana de tal, mamãe de tal menino, está com tal dúvida. Então ela explica e nós ao vivo vamos tentar. Eu não resolvo o problema de ninguém, eu auxilio a pensar. Ou, vamos falar mais ainda assim, eu tento auxiliar a pensar e busco, através das experiências, leituras, talvez por ser um pouco diferente nesse sentido, ter tido essas oportunidades, estudei isso, quiçá, se esse é meu desejo, que eu consiga, sim, auxiliar. Agora, eu não sou a verdade absoluta de nada, nem de mim mesmo, né? E eu não resolvo o problema das outras pessoas. Eu tento auxiliar na medida que for possível. Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez. É um prazer. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado a todos que nos acompanharam. Dia 29 nos vemos no workshop. Um abraço a todos.